Jesus é Deus na sua concepção? É. Então, na minha também. É que pra você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você tá dizendo que, então, se Jesus é Deus, por que ele não pode ser adorado? Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então, é um senhor. Então, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não. A pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Ra-Satã não é um poder? Mas ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Segundo a origem da fé no livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido. Mais conhecido de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus Echad, de um Deus único. E no próprio livro de Devarim, se eu não me engano, no capítulo 13, vai falar que se surgir um profeta que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não dê ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, no hebraico, todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o Pai o enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E se Jesus veio a serviço do Pai, ele veio trazer uma adoração ao Eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionado também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brit Hadashah, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus. E a adoração está relacionada também ao ato de orar, no grego latreu. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua, ele se manifestou para cumprir um propósito do Pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva ao Pai é ele. Isso daí eu creio. Só que, se ele é o caminho que nos leva ao Pai, ele não é o destino final. O destino final é atribuir a adoração ao Pai. E por isso, através dele, do serviço que ele fez, da capará, da expiação de pecados, adoramos ao Pai, com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para Ra-Satã: adorará somente o Senhor teu Deus. Ok, pastor Paulo. É bastante coisa fora de contexto, né? Deuteronômio com o Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã. Eu acho que para exegese tem bastante coisa fora aí. Primeiro, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. O pessoal fala de Errad. Foi construído muita coisa errada em cima de Errad. O que é numeral ordinal e numeral cardinal? Só para o pessoal entender que está em casa, eles estão falando dessa palavra Errad, aí é a palavra um ou único que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6. Então toda vez que eles falarem essa palavra Errad, significa essa palavra aí, já que o auditório, o pessoal que ouve a gente é geralmente leigo. Segue aí, pastor Paulo. Então a questão é a seguinte: quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã, não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética, o pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, né? Muita gente chama de léxico, seria um léxico, só que morfologia se faz com o dicionário, mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal. Sim. Ou seja, dentro de um texto existe algo chamado de perícope e pericopese. Então, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad
se fosse ouve ou ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, a construção ali de um ou único seria, se fosse numérico, seria ahat, porque um em hebraico é ahat, ahat time, shilosh e assim por diante. O senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não tá falando de 1, 2, 3 ou 4. Único. Ali tá falando a construção gramatical, esse errad no texto, na verdade é um adjetivo, Sim. dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então não tá relacionado exatamente. Ser único. Então essa é a construção do Maravilha. texto ali. Agora, quando o senhor fala que ele não é o produto final, eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó, para que todo joelho se dobrará. Então eu vou começar do final pro começo, é o começo, meio e fim? Maravilha. Do final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é adoração. Só que a adoração aqui não é a Deus Pai. Primeiro, o caminho é Jesus. Ele te leva, você se dobra diante dele, para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. Como que o senhor responde isso aqui? Posso responder com uma pergunta? Pode responder do jeito que você achar aqui. Maravilha. Que Então vou- responde. O ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração? Aí o senhor pode responder com as palavras que o senhor achar melhor no Novo Testamento, pode entrar no grego. Proskineu, o que que o senhor vai trabalhar? Então, pode ficar à vontade, no texto aqui também. Porque a palavra que aparece é prosquineu, exatamente. Aparece aonde? Em Romanos 14, 11? E o que que acontece com essa palavra prosquineu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, prosquineu, ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar. Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Só Se- para lembrar, se sem todo interromper o joelho- senhor, minha pergunta está baseada em Romanos capítulo Sim. 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso daí tá bem claro pra mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica, você conhece isso. Se não, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, Mefibosete não teria se ajoelhado diante de Davi. Então, aquele ato de se ajoelhar, que é shahar, né, no hebraico, ou o prosquineu do grego, esse ato seria uma adoração a Davi? Não, mas é o reconhecimento de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então, por esses méritos, ele também recebia o prosquineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então, todo joelho se dobrará diante do rei? É claro, ele governará e reinará sobre nós. Isso é bem claro. E esse verso não tem problema nenhum. Eu não sou contra se ajoelhar, eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né? Não toda a glória, mas dar glória, o peso da Kevod que Yeshua tem, a autoridade que ele tem. Isso daí não tem problema nenhum. Louvores a Jesus também não tem problema nenhum. O problema é estar no adoração, porque a adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao Pai senão por ele, como que você adora o caminho e não ao Pai? É, lá o texto não diz ninguém vai ao Pai. Diz ninguém vem ao Pai. Vem. Vamos lá, pastor Isso. Paulo. Então, é assim, ó, o senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo, vai ficar, parece que para quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto. Tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos, né? O senhor trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho, ele sendo o caminho, para ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou Adorado, de dizer... não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando Então, bem claro, sim. adorado. Então assim, para chegar ao Pai tem que adorar aqui a Jesus, por quê? Porque quando todo joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento, e toda língua confessará, o que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Adon. Eu tô confessando que o senhor Qual a diferença de Adon para meio a Adonai? meio, né? Senhor e Senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito Adon, né? Até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui tá dizendo o seguinte, o texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu tô fazendo menção, Sim. né? Deixa eu só deixar o texto aqui no jeito, beleza, é isso aqui, ó. O texto diz assim, ó. Peraí. Gagrefti garzo egolego kyrios. Primeira tradução do hebraico pro grego é Septuaginta.
E a Sim. Septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon. Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa Septuaginta e outra tradução para discutir. Tô trabalhando em cima do texto. O senhor trabalhou o que é Adon, tô trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o Qual texto que é o em texto grego. que vocês estão lendo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Egoleg Kyrios rotiemu campesi pangoni kai passa glossa, com a sua língua, né, confessará, exomoligesti tutel, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, Kyrios é a mesma tradução. Tudo bem. Ou se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser Kyrios. Mas ali não tá no grego, né? Aí Não, nós mas eu tô estamos falando da fazendo uma primeira tradução. Não, mas a primeira tradução do grego do hebraico pro grego. Tudo bem. A primeira tradução. Mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que que o aparece nome o foi- tetragrama, Não, mas eles peraí, calma aí. substituíram. O judeu não coloca porque eles não colocam mesmo. O nome foi Não mudado. coloca mesmo. Não é porque Isso. ele quer dizer que Allah não é, É outra Deus. coisa. Não, mas É calma, porque vamos quando lá. o judeu Vamos lá, vai deixa eu traduzir, responder. ele coloca. Tudo bem, vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então, na minha também. É que pra você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você O tá que- dizendo que... Então, se Jesus é Deus, por que ele não Calma, pode ser adorado? calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamão não existe. E Baal Então, é um senhor. ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não. Ó, a pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Ra-Satã não é Então, um mas poder? ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Potestades e Então principados você existem forças. então você acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não. E Mamon também vamos lá. existe Eu vou literalmente? falar o que eu acredito pra não colocar palavras na minha boca. Vamos Não, lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, Sim. pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem. Olha só. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o quê? Deus, Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? plural. Então o que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, Não, ela não... Elohim nunca é poderes. Autoridades. Não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Sim. Não. Porque se Elohim, você- na Bíblia, acha um texto Acho. onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi senhor disse traduzida poderes. como Deus. Não, é que o senhor, Só- o senhor acabou de falar assim, ó. Sim, mas eu vou Elohim explicar. significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, onde Elohim, Vamos lá. ali Ó. na verdade é traduzido por poderes. Shemot, Êxodo, capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabbeinu por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então, Você e agora, perguntar. se O que o Moisés... senhor falou? Não, tudo bem, então vamos lá. Então não entendi. Se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar, e olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores, eu nem sou professor. Vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que tá Deus aqui? Por que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Pra mim ficou clara a questão do Romanos capítulo 14, versículo 11. O senhor saiu, não respondeu? Não, eu respondi. Não respondeu. Pra mim, não. Porque todo o senhor joelho saiu, pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente Tudo falando bem. que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas Se nós- o senhor quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque o senhor tava falando com o pastor Não, Sérgio. sim, só pra você, pra ficar claro que eu respondi no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Não, Deus? eu entendi. Não, mas eu agora entendi. o tempo é dele. Vamos lá. Tá. Agora a questão Olha é lá. a seguinte, o senhor fez a comparação de Moisés aí com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar. E era aqui que eu queria trabalhar. O que que faz? O senhor falou que Jesus é Deus, certo?
No sentido de autoridade. Isso, falou que Jesus Nos é céus Deus. e Eu na tô terra. falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, que o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro. Se eu quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço Tudo bem. exercício disso na minha área, eu sou Maravilha. profissional aqui. Roti enautu katoikei pantopleroma testeótetus somatikos. Porque nele habita em Cristo corporeamente pantopleroma. Toda, não é meia. Toda. Plenitude, Da divindade. completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor, e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que ele nele habilita todo, o que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. É, de preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os 5 níveis da alma, os 7 espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da Nefesh a Hayá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da Yen Sof, da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do eterno, dos atributos que vem do eterno. Aí, tendo em forma de Deus, qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou, tomou o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Tá escrito, ele não quis tomar o lugar. O problema é que os cristãos colocaram ele no lugar. Desculpa. É o mesmo texto. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não é Colossenses. O que o senhor tá fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor tá lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é o texto que o senhor tá fazendo menção. Lê, Tudo por favor. bem, mas não fala faz da a plenitude? leitura. Não, o senhor tá Vamos falando fazer. que ele... o que o senhor falou aí, na verdade, nem tá no Filipenses. texto. Capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Tá tudo, essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? É que pode ler também na Bíblia de Jerusalém aqui, para fazer exegese tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, ó, que mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém tá assim, lê assim, mesmo sendo igual a Deus, Não tem problema. não teve como usurpação, de novo, ele vai falar a mesma palavra, que Usurpação. sendo O que igual é a Deus, usurpação? não, mas não é só isso, que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O ser texto humano. não tá dizendo que ele é diferente de Deus, tá dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece... O senhor não vai ler é mais a lá? forma. Vou ler, peraí. Mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei o Colossenses, eu leio o Gênesis. Eu falei Filipenses, eu leio o Gênesis. Ó, só vou pegar pra você entender o que é essa forma de Deus. Fica tranquilo. Não, só pra eu entender, pô. Ali é morfe. Vamos no lá. grego. Vamos lá. Ó. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o que, as autoridades, né? E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus Físico. que fez o homem. Tudo bem. Ó o que você tá Esse falando. texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só a trindade. Não, como Sim. que trindade? Então, mas deixa ele concluir. Façamos. Concluir. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá um entendimento muito claro. Porque o Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiro os poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né? Os Elohim, aí vem a palavra, os hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como um Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Só que tem os poderes... certos. Calma, não. Calma. Como que eles descobriram isso? Não Calma. é porque a pessoa considera alguma coisa Deus que Calma. tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem Exato. que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que Não, mas ser. Jesus não é porque a pessoa Calma. considera, tem texto. Então deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair, né, do trono dele, vamos colocar assim, para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar. O que é o haja luz? O que é esse haja luz e houve luz? Pela ordem da palavra as coisas veio construir.
Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos, que era a palavra, né? Que na Bíblia, tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor do que essa aqui na versão católica. A Bíblia Peregrino? Que vai falar assim, que a palavra, ela se fez carne. Pastor, a palavra. baseado em que o senhor acha que a tradução A ou B é maior, é melhor ou pior? Porque o senhor disse que o senhor não é indouto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou estudante. Ok. E vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não. Você é alfabetizado em hebraico? Mais ou menos, quase. Se eu escrever uma palavra aqui... Você consegue, Hebraico não, você transliterado. Então, transliterado não é hebraico. Beleza. Então o senhor não tem alfabetização nem em hebraico nem em grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? Baseado nas traduções. Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não, mas ó... Como que o senhor vai dizer hoje- que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto original? Qual a Bíblia que o senhor acha melhor? Não, eu prefiro Dentro do teu conhecimento. Eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabular. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa a Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém... É que assim, eu não estou em debate. A Não, Bíblia tudo de bem, Jerusalém, mas só tô fazendo uma a pergunta. Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia Tudo de bem. Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Yes. Então, quando o senhor está lendo essa Bíblia aqui, o senhor está lendo uma tradução em português, de uma tradução do francês, que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Para ficar claro. Tá Tranquilo. certo? Mas volta aqui, pastor Paulo. Então é o seguinte, vamos lá, a língua portuguesa eu vou tentar facilitar pra vocês, porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pô. Pode vir do jeito que você quiser. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a tradução que eu vou ler é NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego. Filipenses, Tá foi o bom? que eu li. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, NVI, que embora sendo Deus, português aqui é bem simples, que embora sendo Não Deus. tem problema essa palavra Não, pra tudo mim. bem, deixa eu só fazer a Sim. construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI, tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro senhor o que que faltava em Jesus para ele ser comparado igual a Deus, quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus, segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa em português, porque em grego, a primeira coisa que o cara vai começar um cursinho de teologia ou ler no Google aí, ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em grego, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte... ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então tá claro pra mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual, que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é os textos. E aí de novo você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia joanina. Então assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho. Aí. Ninguém vem ao Pai, tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o Filho não será reconhecido pelo Pai. Então, se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o Filho tem que ser reconhecido. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação. Acima de toda a criação. Acima. É só assim se que tá escrito? É assim que tá escrito. Então, Grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não sob. Qual a Então, diferença de sobre e sob? Tudo bem, mas se Acima o não termo é é criado. primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos. Proto vem de raiz e ticto vem de gênio. O único que tem a mesma genética que o pai, igual Colossenses capítulo 2, versículo e por 9. quê, ó? Não é o primogênito Vamos português lá. que o senhor tá pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou?
Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. O Pai está no céu ou está na terra? Ele está em todos os lugares. O Pai não está em forma de filho. O Filho não é o Pai. O Filho é igual ao Pai. E como O que filho você revela adora o o Pai. Filho? Adorando o Filho. Como? Se a adoração é o Pai. O Você próprio adora Jesus... o Filho para chegar no Pai. Vamos lá. Lembra da figura Ó, do... Jesus falou assim, ó. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, já recebeu. No nome Maravilha. de quem? De Yeshua. Então pronto, Porque- isso é adoração. Mas qual que é o nome? Por que que é o nome de Yeshua? Isso é adoração. Isso não. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.